Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nesta noite nós gostaríamos de trazer uma reflexão na palavra do Senhor. Nós ficamos de todos os sábados à noite, sempre que possível, a gente trazer a meditação para as nossas vidas na palavra do Senhor. E hoje eu preciso falar para os irmãos um texto. Na verdade são vários textos. 3 textos nós vamos usar hoje. Basicamente nós queremos usar hoje no livro de 2 de Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 8. Diz assim: 2 de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Sucedeu também que, um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que ele disse: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Vamos parar aqui e depois a gente vai percorrer todo o texto. Amados, diz a palavra que Eliseu passava no bairro daquela mulher rica de Sunem todos os dias. E todos os dias aquela mulher, ela, juntamente com seu esposo, seu marido, ela observava Eliseu passar. E ela um dia chamou seu marido, então disse: olha, eu tenho observado que este homem que passa sempre por aqui na frente da nossa casa é um santo homem de Deus. E disse para o seu marido: vamos fazer, pois, uma casinha lá no canto do muro, uma edícula. Edícula é uma pequena construção no canto da casa, no canto do muro, ali, onde se pode servir de apoio. Quarto, sala, cozinha, uma pequena edificação para apoio às pessoas que possam passar ou chegar como visitantes numa casa. Então aquela mulher disse: façamos, pois, um quarto ali junto do muro para abrigar esse homem, porque ele sempre passa aqui. E Eliseu, eu creio que já era conhecido, porque Elias, depois que chamou Eliseu, Eliseu teve o seu chamado,
Não foi de graça. Eliseu desejava ardentemente servir ao Senhor, e o Senhor, conhecendo o coração de Eliseu, colocou Elias para lançar a capa sobre ele e ungí-lo como profeta. E Eliseu já tinha feito milagres. Eliseu então já era conhecido naquela região toda, ali de Tiro, Sidom, né? Na região de Sunem. Eliseu já era bastante conhecido. E aquela mulher, vendo a postura do profeta Eliseu, consertou com seu marido para que ele fizesse uma casinha lá no fundo do muro e abrigasse o homem de Deus, porque quando ele passasse por ali, ele viesse a comer pão. Era uma expressão que os hebreus usavam, como se fosse jantar, almoçar, comer pão. Então, que ele venha almoçar conosco, que ele venha jantar conosco aqui em casa, que ele tenha um apoio aqui em casa. Que ele se sinta bem, porque a viagem não tinha carro, não era cavalo e demorava. E ele se sinta apoiado aqui em casa. Agora imagine vocês. Não é fácil para muita gente, e principalmente para aquela mulher, ela teve que se desalojar, mudar a sua topografia, mudar as coisas na sua casa para poder fazer uma edícula, para poder fazer um quartinho lá no canto do muro. Na sua casa era uma casa grande, no canto do muro ela teve que se desalojar, fazer alguma coisa, derrubar uma árvore, tirar uma praça, tirar um riachozinho, ela teve que mudar a estrutura da sua casa para poder fazer um quarto e receber o homem de Deus. E qualquer pessoa que faça uma casa, que tem uma casa já pronta, né, com piscina, deck, casa de cachorro, garagem, essas coisas todas, e você precisa fazer um quarto, você tem que desmanchar alguma coisa ali, alguma coisa vai ter que sair. Eu tiro por aqui por casa. Nós temos uma casa pronta já, grande, tem a área da piscina, tem a casa do cachorro, tem dependência de empregado, tem garagem ampla. E eu pretendia fazer um quarto e sala, para trazer a minha mãe para morar com a gente. E eu comecei esse projeto. Eu tinha meus projetos. E para receber a minha mãe, que morava só e já estava na idade, e eu queria trazer, então eu tive que, nesse espaço que hoje estou aqui, que é a minha biblioteca, o lugar onde eu estudo, eu tive que cortar um pé de cajarana bem grande que tinha numa praça, tinha uma praça elevada, tinha uma mesa com cadeiras, tinha um canteiro, um chuveirão, e um pé de cajarana grande, enorme, bem grosso assim, já botando cajarana. E mais na frente tinha um gramado e um pé de coqueiro anão, já dando coqueiro também. E eu tive que cortar o coqueiro, arrancar o coqueiro, tirar as raízes, cortar o pé de cajarana, mandar arrancar, coloquei a corda com o carro, puxou assim, para arrancar a raiz dele, que era muito profunda. Tive que destruir toda a praça, tirar toda a praça, cimento, a base, destruir o chuveirão, tirei, derrubei o muro para fazer uma base para esse quarto. Tive que derrubar todo o muro. Na verdade, eu tive que mudar toda a estrutura desse espaço para poder fazer um quarto, um banheiro e uma sala. E na verdade, quando eu comecei esse projeto, eu fiz um quarto embaixo, banheiro, um closet, uma sala, outro banheiro, uma sala bem ampla. E quando eu estava fazendo tudo isso, a pessoa que estava fazendo disse: olha, coronel, já que você vai fazer isso aqui, gastou muito nessa base, teve que derrubar o muro e está uma construção muito grande, por que você já não faz um primeiro andar aqui?
E eu, a princípio, disse, não, quero só aqui assim. Depois eu fui meditar, a base estava bem feita, já tinha mexido em muita coisa aqui. E eu tive que mudar, então, o projeto principal. E eu alterei e comecei a mandar colocar laje. Coloquei a laje e fiz a parte de cima. Aí em cima eu fiz mais quarto, fiz mais closet, fiz banheiro, fiz uma biblioteca. Hoje que eu estou aqui nela. E aquele projeto inicial de um quartinho, de uma sala, ou seja, de um quartinho não, de apenas um quarto com um closet e um banheiro e uma sala ampla para ela ficar, porque no resto da casa tinha apoio em outro canto, para ela vir morar conosco, teve que ser alterado. Eu mexi em muito... Desculpa. Eu mexi em muita coisa para abrigar a minha mãe. E meus planos era isso, mas ela veio a falecer. E o que quero dizer com isso, irmãos? É que muitas das vezes nós, para recebermos os projetos de Deus nas nossas vidas, nós temos que nos desalojar, perder os nossos próprios conceitos, mudar a nossa trajetória, destruir alguns altares, destruir algumas praças, arrancar algumas árvores, mudar, quebrar, derrubar alguns muros, arrancar algumas bases que já estavam ali fixadas há tempo. Nós temos que arrancar grama, nós temos que bagunçar o nosso layout, bagunçar a nossa estrutura para poder receber e colocar em prática os projetos de Deus. Não pense que a vida daquela mulher rica de Sunem foi fácil. Ela disse, olha, eu vejo que aquele homem que passa por nós, sempre por nós, passa aqui na rua todos os dias, é um santo homem de Deus. Então vamos fazer, meu filho, uma casinha ali para ele, uma edícula lá no final, um quarto, e a gente põe esse quarto ali para ele. Olha o que ela disse, vamos fazer um quarto, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Ou seja, ele teria onde repousar, teria onde comer, teria onde orar, teria onde dormir, fazer as suas refeições, suas necessidades. Uma edícula ali teria um apoio. E aquela mulher, ela teve que mudar toda a sua estrutura dentro da sua casa. E por que eu estou dizendo isso hoje? É porque as pessoas, elas querem a glória de Deus nas vidas dela. E muitos cristãos, muitos crentes que eu conheço, eles querem a mudança de vida, mas não querem o ônus de receber os projetos de Deus. E o ônus, geralmente, ele vem com muito peso, muito pesar. Quando a gente decide receber os projetos de Deus nas nossas vidas, abrir mão dos nossos próprios espaços para receber o homem de Deus, receber, parafraseando, o homem de dores, que é Cristo, as coisas elas tendem a piorar logo no princípio. Você tem que quebrar altares, você tem que destruir bases, você tem que derrubar muros, você tem que perder os conceitos, você tem que perder espaço, você tem que bagunçar a sua região, você tem que escavocar, você tem que reconstruir para fazer, para abrigar os projetos de Deus. Isso eu falo porque talvez você esteja passando por essa fase na sua vida. E é necessário esse entendimento que essa mulher teve. Mas na frente nós vamos ver que o projeto daquela mulher já estava pronto. A casa daquela mulher já estava pronta. Não tinha mais espaço nenhum para ela mudar alguma coisa. Não tinha mais espaço. Ela teve que perder ali um canteiro, ela teve que perder ali um canteiro de rosas, ela teve que tirar ali uma árvore, ela teve que cortar ali alguma coisa para fazer um projeto maior para receber as coisas de Deus. E a gente, quando vê,
a vida dessa mulher, a gente faz uma comparação, faz uma analogia para a nossa vida espiritual. Quantas pessoas têm dificuldade, irmãos, de se desvencilhar de pequenas coisas, né? Tem pessoas que têm um problema sério com móveis dentro de casa, né? Tem pessoas que, se tirar um sofá do lugar, aí a confusão está feita. Se tirar uma cadeira do lugar, um quadro de uma posição, não pode mexer aqui, não pode porque ele já está pronto, não pode mudar. Aí começam os problemas, uma confusão às vezes por causa do sofá, por causa de uma geladeira, por causa de uma cadeira, por causa de um tapete, alguma coisa que não pode sair daí. Tem homens também que, não só as mulheres, mas homens também, que agem dessa maneira, que muitas das vezes tem no seu closet, no seu guarda-roupa, roupas antigas, velhas, né? Que o manequim era 36, o camarada já está usando 64. E continuam lá com a impossibilidade, ou seja, a dificuldade de se livrar desses projetos antigos, dessas coisas antigas, abrir mão dessas coisas e beneficiar outras pessoas para viver o novo de Deus. Enquanto você guardar o velho, o novo de Deus não vai chegar na sua vida. Enquanto você se prender a esses conceitos básicos, mesquinhos e tacanhos e pequenos, e não visualizar os projetos de Deus lá na frente, você vai continuar com o guarda-roupa cheio de roupa velha, você vai continuar com a sua sala da mesma maneira, você vai continuar com o seu jardim da mesma maneira perfeita, as coisas perfeitas, você nunca vai derrubar uma parede, você nunca vai construir algo, você nunca vai transformar o seu layout, nunca você vai mudar a sua estrutura com medo das mudanças. Aquela mulher, ela teve coragem de perder algum espaço na sua casa e construir um quartinho para receber o homem de Deus. Agora você veja, quando aquela mulher faz isso aqui, o servo de Eliseu, ele notou que havia mulher rica, tinha dinheiro e não tinha filhos. E o marido dela, a Bíblia diz aqui, e o marido dela já era velho. Né? O marido é velho. Ele usa assim, o que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho, ou seja, não tem mais capacidade de gerar filho nela. E ela não tem filho. Ia morrer estéril. O projeto daquela mulher talvez fosse viver a vidazinha dela com o velho dela ali o tempo todo, né? Comendo, dormindo, amanhecendo, conversando, rindo, brincando, tal. E ali aquela vida comum, normal, mediana. E acabou assim, ia morrer e pronto. Mas a partir do momento que ela decidiu destruir os seus altares, mudar a sua estrutura, mexer na estrutura da sua casa, quebrar espaço, quebrar alguma coisa, retirar alguma coisa e fazer um quarto no cantinho do muro, uma edícula com uma cama, uma cadeira, uma mesa, né? Um sofá, alguma coisa assim diferente para receber o profeta na casa dela. Aí o Deus começou agora a colocar os projetos dele, os verdadeiros projetos dele na vida daquela mulher. Veja que a estrutura dela muda agora. Uma mulher que rica, sem filhos, ia deixar a sua herança para quem? Para o Estado, para o rei, né? Mas o que acontece? Ele olhou para ela e viu um vazio nela. E perguntou, pois, ela o que é que ela deseja. Ela disse, não, eu moro no meio do meu povo. Eu não estou precisando de nada por enquanto. E ele olhou para ela, sentindo a necessidade de toda mulher. E olhou e disse, ao tempo determinado voltarei e você terá um filho. Ela disse, não, meu senhor, não minta para mim. Né? Como se o marido dela sabia da condição, do projeto dela, porque o marido dela era velho, não tinha mais condição de gerar filho, e como que ela iria gerar um filho? Ele disse, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva.
E depois disso tudo, passado o tempo, né, a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Agora imagine você, a mulher teve um filho, o filho cresceu, creio que 7, 8 anos de idade, passou-se o tempo, o menino, certo dia, começou a reclamar da mãe de uma dor de cabeça forte, a dor de cabeça, a dor de cabeça, a dor de cabeça, e a mãe foi ficando com o filho, e naquela época nós não tínhamos, né, ultrassom, não tínhamos esses exames, essa tecnologia que nós temos hoje, né? E aí foi dando um paliativo à criança, e a criança foi e morreu. E ela então pega a criança, coloca a criança nos braços, sobe lá, vai no quartinho que fez para o homem de Deus, chega lá, pega a criança, deita a criança morta, o filho morto, na cama que ela mandou fazer para o homem de Deus, colocou o filho morto lá em cima, desce, abordou o jumento, pegou o jumento e foi ao encontro do homem de Deus. E quando o homem de Deus a vista de longe, ela vem chegando, ele disse: corre lá, Geazi, pergunta se vai bem com ela. Estou notando que ela está meio triste, algo está acontecendo com aquela mulher. E ela vai se aproximando, e quando chega, e ela cai aos pés do homem de Deus, e o homem de Deus pergunta: vai bem com o teu filho? Ela: vai bem. Vai bem com o teu marido? Ela disse: vai tudo bem. Mas o filho estava morto e colocado no quarto do homem de Deus, no quarto, na cama que ela mandou fazer para o homem de Deus. Então, o que é que acontece? Eliseu sentiu, né, que ela estava angustiada, e Eliseu mandou Geazi lá reavivar o menino, não conseguiu, o próprio Eliseu foi e reavivou o menino. Eliseu deu vida outra vez à criança, e a criança tornou a viver, e ele entregou na mão da própria mãe. Eu estou abreviando a história, porque o projeto daquela mulher era simplesmente viver a sua vida com seu velho. E sem filhos. E ela alterou a sua vida, teve coragem de mudar toda a sua estrutura para receber os projetos de Deus na vida dela. E os projetos de Deus na vida dela eram coisas grandes. Um filho. E o que acontece, irmãos? Quando a criança morre, ela sobe calmamente, não entra em desespero, coloca o filho dela no quarto do profeta. Quem faz uma cama, deita nela. Quem cava uma cova, vai cair dentro dela. Então, se você quer ver o que é que está esperando você lá na frente, qual a semente que você está plantando? Nesse aspecto, nós temos que ter esse entendimento. Aquela mulher preparou, né, o projeto, recebeu o projeto de Deus, abriu mão dos seus próprios projetos, e Deus a exaltou soberanamente, abrindo-lhe a madre e dando-lhe um filho. Todas as pessoas, irmãos, entendam isso. Todos aqueles que se aproximam de Deus precisam aprender que a partir de agora não prevalece mais o seu querer, a sua vida e o seu projeto. Você vai viver agora os projetos de Deus para você. É por isso que muitas das vezes as pessoas sofrem, entram em depressão e ansiedade, porque elas querem viver por fim da força os próprios projetos, viver os seus próprios conceitos e viver os seus próprios caminhos. Jeremias, no capítulo 29, o verso 11, ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais.
Você não sabe o que te espera amanhã. Você não sabe qual o pensamento que Deus tem ao seu respeito. Você acha que o próximo tem um pensamento bom a seu respeito. Não. Quem tem pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais é o Senhor. É Ele que nos dá esses pensamentos. É Ele que sonda o nosso coração e conhece o nosso interior. Então, só o Senhor conhece e sabe os pensamentos que tem a respeito de vós, mais ninguém. E os pensamentos do Senhor para você são pensamentos de paz, são pensamentos de crescimento, são pensamentos de abundância, são pensamentos de paz para dar o fim que você está esperando. Agora é preciso você dar o primeiro passo e receber a graça salvadora do Senhor em Cristo Jesus. Aquela mulher, ela pôde vivenciar o melhor dela. Deus lhe abriu a madre porque ela teve coragem de abrir um espaço na sua vida para receber o homem de Deus. Olha, quantas mulheres existiam no bairro daquela mulher de Sunem. Quantas mulheres existiam na rua daquela mulher que viam também o mesmo profeta, o Eliseu, passar ali e elas faziam vista grossa, mas só uma passou por ali e ela observou o homem de Deus, abriu seu coração, desejou mudar, resolveu abrir a sua casa, tirar, cavar os seus espaços, derrubar, perder alguma coisa ali, mudar a topografia, mudar a sua área, mudar a sua estrutura, receber o homem de Deus dentro da sua casa. E por isso Deus lhe abriu a madre, deu um filho e lhe deu experiência de o filho morrer, e ela não perdeu o controle, deitou a criança morta na cama do profeta, e o profeta foi lá, orou e respirou sobre a criança, e a criança tornou a viver, porque ela disse: eu não lhe pedi filho. Como é importante, irmãos, a Bíblia ela está recheada de pessoas que receberam e tiveram coragem de mudar os seus próprios projetos. Abraão, vamos falar de Abraão também. Gênesis, capítulo de número 12. A chamada de Abrão. Gênesis, capítulo 12. Estou procurando aqui. Veja, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, Abrão tinha os seus próprios caminhos. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade grande, um centro, uma rota comercial muito importante na época. Todas as nações passavam ali em Ur dos Caldeus, era a porta do comércio. E a gente achava que, Ur dos Caldeus era uma cidadezinha esquecido, empoeirado, um gueto. Abraão morava num gueto, morava numa favela, algo assim, sem estrutura alguma, uma coisinha numa cabana, aquele negócio feio de mato, de pau e pedra, ou de pau, de lona. Não, Abraão é rico, Abrão era rico já. E ele morava numa cidade importante, um polo comercial, industrial. Tinha ali, em Ur dos Caldeus, o Zigurate, um templo belíssimo, uma cidade politeísta, se cultuavam vários deuses, dentre eles, esse que estava lá no Zigurate, no templo dos deuses deles. Uma cidade totalmente pagã e idólatra. Os pais Terá moravam naquela cidade. Viviam o dia a dia, o comerciante comerciavam, viviam na idolatria, viviam fora da presença de Deus, nem lembravam de Deus.
Mas o Senhor se agradou de Abrão e disse, olha, chamou Abrão e disse, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para uma cidade, para uma terra que eu te hei de mostrar, e fartei uma grande nação, abençoar-te-ei, tu serás uma bênção. Agora, Abrão vivia acomodado, irmãos, aconchegado, na zona de conforto, no quentinho, né? No agasalho, com as rotas comerciais, com o seu comércio, com a sua vida estabelecida, tudo certinho. Abraão estava legal, rodeado de seus familiares, na idolatria, né? Vivia ali acomodado, com os seus próprios projetos, com os seus próprios estilos de vida. Abraão estava vivendo. Aí o Senhor faz o quê? Chama Abraão, e a primeira coisa que Deus faz é mandar que ele saia dali do meio da parentela. E ele vai embora, vai andando, vai embora. E vai para uma terra que Deus iria mostrar. Deus não iria dar logo a princípio. Deus, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai andando aí, sai pelo mundo afora e vai peregrinando, Abraão, porque eu vou fazer de você uma bênção. E tu serás uma bênção. Abraão teve que se desalojar para viver o melhor de Deus, irmãos. Ninguém que se aproxima de Deus pode viver uma vida pequena, mesquinha, marcando passo, ali no mesmo lugar, sem se tornar uma bênção para outras pessoas. Ninguém que se aproxime de Deus pode viver uma vida infrutífera. Pode viver uma vida acomodada, na zona de conforto. Quantas pessoas eu conheço que teriam belíssimas condições de vida, de sobrevivência e de exercer seu ministério, mas ficam marcando passo em locais que não prosperam em nada, irmãos. Se Abraão ficasse em Ur dos Caldeus, Abrão até hoje estaria com o mesmo nome, Abrão. Acomodado, quietinho, no quentinho, agasalhado, sem problemas, sem experiência com Deus, sem enfrentar as batalhas da vida. E quando Abrão sai peregrinar por onde Deus havia mostrado, começa o conflito logo com seu sobrinho Ló. E depois ele enfrenta outros conflitos terríveis e perseguições, e ele vai tendo experiência com Deus, mas em todas essas experiências, Deus vai falando com Abrão. Deus vai mudando a história de Abrão, e vai mudando, e ele vai tendo relacionamento, vai enriquecendo, vai caindo, vai tropeçando, vai se levantando, vai quebrando a cara, vai mentindo, vai adulterando, vai pintando e bordando, e Deus com ele, sustentando, mudando o seu projeto, porque mesmo ele errando e sendo reconhecido hoje como o pai da fé, ele viveu os seus percalços. Porque ele decidiu viver não os projetos dele em Ur dos Caldeus, mas ele decidiu viver os projetos de Deus para ele numa terra estranha que Deus lhe iria dar por promessa. Você acha que é fácil? Saia do seu lugar. Vá para outro lugar que eu vou te mandar. Faça isso. Faça aquilo. Eu dirigi 17 anos uma igreja. E no canto que eu estava, eu nunca vi um presbítero chegar para o pastor e entregar. Dizer, pastor, eu não quero mais a igreja, dirigir a igreja, porque Deus falou comigo e mandou que eu entregasse. Eu nunca vi uma situação dessa, irmãos. Mas comigo houve. 17 anos, e eu voluntariamente fui lá e pedi para ele me tirar, porque era o meu tempo de sair naquele tempo, e Deus me mandou ir para um determinado lugar e que eu ficasse ali por um determinado tempo. Mas por que não fala com outros? Às vezes fala, irmãos. Mas é que o cidadão, a cidadã não ouve a voz de Deus. São tão espirituais que não conseguem ouvir a voz de Deus ou mudar nem sequer no seu closet uma roupa, nem doar para alguém uma roupa que é velha.
Ora, se o sapato não dá para mim, se a roupa não dá para mim, se a gravata não dá para mim, por que eu vou guardar aquilo ali? Com medo de tirar o velho para receber o novo? Com medo de me despojar, de me lançar nas mãos daquele que me chamou? Ora, se Deus nos chamou, Ele se responsabiliza pelo nosso ministério. O Deus que chamou Abrão infrutífero. Tirou de Ur dos Caldeus e colocou na cidade celestial. E Abrão peregrinou, né? Não recebendo as promessas de Deus, mas a Bíblia diz que ele viu de longe a cidade celestial. Quantas das vezes nós somos ignorados por ouvir a voz de Deus, por outras pessoas que não conseguem mais ouvir a voz de Deus porque a religiosidade cegou o entendimento dessas pessoas. Abrão mudou de nome, Abrão mudou de cidade, mudou de casa, mudou de país, mudou de nome. Depois a sua mulher velhinha, a Sara estéril, recebeu um filho. Deus mudou a história de Abrão para Abraão, constituiu ele por pai de nações, porque ele obedeceu e disse: a partir de hoje eu vou ouvir e viver os planos, os projetos de Deus. Eu vou me desinstalar, vou me desalojar para viver os projetos de Deus na minha vida. O que é que nós temos aqui para pensar nessas coisas sobre Abraão? Imagina que a vida de Abraão ficou de ponta cabeça, irmãos. A vida de Abraão virou assim da cabeça para os pés e ele não sabia o que estava acontecendo com a vida dele. Em determinados momentos, tem momentos que talvez você não consiga entender por que da sua vida está mudando tão radicalmente. Mas é porque você está vivendo os projetos de Deus. Aquela mulher de Sunem, a vida dela mudou radicalmente. Imagine você. Aquela mulher iria passar a noite, todos os seus dias, irmão, sem acalentar uma criança nos seus braços, sem dar de mamar uma criança, irmãos. Aquela mulher teve a sua vida mudada, a casa ficou alegre, ela teve agora mamadeira, ela teve fralda, ela teve cocô de criança, ela teve que passar noites com sono, ela teve que ouvir a criança chamando de mãe, a criança correndo dentro de casa, alisando o rosto dela. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ela foi mãe porque decidiu fazer um quartinho lá para o profeta e Deus o abençoou poderosamente. Mudou a vida daquela mulher. Ah, mas irmão Mário, depois o filho morreu. Morreu, mas ela manteve a fé, a convicção do seu chamado, a convicção de que ela estava no centro dos planos de Deus. Quando ela coloca a criança morta, o seu filho morto, sobe, coloca lá no quartinho, na cama que ela fez para o profeta, coloca o filho dela lá, desce e vai procurar o profeta. Tá bem? Ela disse: tá tudo bem. Bem com o teu marido? Ela disse: ó, tá legal com o meu marido. E com o teu filho? Ela disse: vai bem. Mas ela estava sofrendo. E ela mudou a sua história por causa de um quartinho que ela resolveu mudar, fazer os projetos de Deus. Será que Deus está falando com você? Será que Deus não quer que você aprenda a viver os projetos dele, não os seus próprios projetos? Jeremias tinha um entendimento. Jeremias achava que iria casar, queria ser sacerdote igual ao seu pai. Não, o Senhor mudou o Jeremias e disse: ó, Jeremias, o seu projeto era para ser sacerdote. Você é filho de sacerdote. Você não foi chamado para profeta pelos homens. Você era da tribo de Levi, você tinha que ser sacerdote. Mas eu te constituí, te formei no ventre da tua mãe, antes que nascesse, que estourasse da madre, eu te santifiquei, te dei as nações por profeta. Será que na presciência de Deus, na escolha de Deus, Deus não tem a soberania, irmãos, de fazer o que Ele quer com a massa, com o barro?
Ah, mas era de levita? Não, ele agora não, ele vai ser profeta. Eu chamei por profeta. Aí Jeremias, quando recebe o chamado de profeta, irmãos, sofre. Porque os planos dele eram muito bons. Era se vestir de linho fino, comer flor de farinha, estar no templo com o pai, sacerdote, servindo como sacerdote. Mas o Senhor tirou de sacerdote e o colocou como profeta. E ele sofreu, mas sofreu. Jeremias chorava dia e noite. Tinha momentos que Jeremias dizia: será que o Senhor é para mim como um ribeiro ilusório? Será que o Senhor para mim é como um rio sem água? Porque tudo para mim é tão difícil. Porque ele estava vivendo os projetos de Deus para a vida dele. Se tornaria muito mais difícil se Jeremias ficasse na sua vida acomodado, vivendo os seus próprios projetos. E o Senhor disse para ele: Jeremias, anota aí. Jeremias estava achando que os projetos dele não tinham valor, que os projetos dele não valiam nada, mas o Senhor disse: Jeremias, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus sabe quais os melhores pensamentos e as melhores posições que Ele tem para você. Você não sabe de nada, mas Deus sabe. É importante você se colocar à disposição do Senhor. Dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É você se colocar nas mãos de Deus, irmãos. Outra mulher na Bíblia, Josué capítulo 2, e o verso de 1 a 13. Deuteronômio, Josué capítulo 2, de 1 a 13. É Raabe. Vamos falar de Raabe para encerrar. Josué envia, pois, espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de que Jericó, eis que esta noite vieram aqui alguns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou o rei a Jericó Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa. Ou seja, Raabe era uma prostituta, irmãos. Uma mulher que fazia programa, morava nas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, ela era As muralhas de Jericó, elas possuíam 9 metros de largura. E só moravam em cima de Jericó, das muralhas, as pessoas mais desvalidas, as pessoas com menos posses, porque os ricos da cidade, os poderosos da cidade, segundo os estudos que eu fiz, eles moravam dentro da cidade, protegidos pelos guardas, pelas portas, né, por segurança, guardas armados dentro da cidade. E em cima na muralha, ficavam aquelas mulheres de vida fácil, as prostitutas, né? Porque eu digo assim porque a Bíblia está dizendo, irmãos, prostituta, ela usa esse termo. Não estou chamando aqui ninguém, esculhambando com ninguém. A Bíblia usa esse termo, prostituta, tá lá. Não tem nem garota de programa, é prostituta. Tá lá. Aí elas moravam nas muralhas da cidade, porque elas não tinham posse, elas eram excluídas e não podiam conviver lá embaixo com as pessoas de bem. Então elas lá em cima, elas passavam o dia todo, né, naquela vida folgada delas, aquelas coisas todas, rindo alto, brincando, e aquela coisa toda, né? E quando alguém queria algo diferente, subia, ia para as muralhas e lá ia ter com elas.
E ela se viu também de muro, né, de escudo vivo, porque se houvesse algum ataque, o primeiro a morrer seriam quem? As prostitutas, e quem estava lá com ela. E elas se viam, por estar ali o dia todo vagueando, elas viam, ficavam de olho em quem chegava na cidade para chamar, para fazer os seus programas, né, os visitantes que estavam entrando, e elas iam de longe e chamavam, e elas também reconheciam os inimigos quando estavam longe. Por isso que elas moravam na muralha. Elas moravam nas muralhas, não era porque era um lugar privilegiado, porque ali era um escudo humano. Elas se viam como um escudo humano. Elas se viam como olheiras. Elas ficavam olhando a vida do povo, chamando o povo que entrava na cidade. Elas ficavam excluídas, não podiam descer para ir fazer compra por ali. Elas ficavam, não podiam se misturar com o povo dentro da cidade, que era muito grande. Então, quando os espias souberam e foram até ela se esconder, ela deu um testemunho maravilhoso. Capítulo 2, o verso 8, ela diz assim: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, olha, uma prostituta, falando do Senhor com S maiúsculo, letra maiúscula, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Irmãos, a vida de Raabe não era uma vida fácil. O projeto de Raabe era um projeto de vida emergencial. Era comendo e assando. Morava no lugar mais baixo, ou seja, mesmo alto, era o lugar mais baixo da cidade. Dos desvalidos, dos excluídos, morava lá em cima, não podia descer, andar livremente ali. O espaço dela era em cima da muralha, servindo como bucha de canhão, como escudo humano, olhando a vida de quem entrava, olhando a vida de quem chegava de longe, para avisar, para dar sinal. E quantas pessoas não existiam na cidade de Jericó? Milhares de pessoas. Era uma cidade populosa, era uma cidade que era construída sobre feitiço, era uma cidade demoníaca. A cidade onde imperava a idolatria, tudo de ruim tinha em Jericó. E aquela mulher, dentre todas as prostitutas que haviam em Jericó, que não só era ela, existiam muitas prostitutas, existiam muitos problemas naquela cidade, existia muita gente ruim, muita gente errada, só uma pessoa naquela cidade, irmão, só uma pessoa naquela cidade. E uma prostituta, ela foi capaz de dar um testemunho do Senhor e dizer: olha, eu sei que o Deus de vocês é um Deus tremendo. O Deus de vocês é Deus no céu, em cima no céu e embaixo na terra. O Deus de vocês destruiu o rei de Og e Bassã, né? Seom e Og, destruiu esses 2 reis, mataram esses 2 reis poderosos. Vocês secaram as águas do Mar Vermelho. O seu Deus secou as águas do Mar Vermelho. O seu Deus faz maravilha. Que Deus tremendo. Me prometa, eu sei que todo mundo aqui está com o coração desmaiado, com medo de vocês. Sei que o Senhor deu a nossa cidade na mão de vocês. Vocês vão matar todo mundo. Eu peço só uma coisa a vocês: não me matem, nem matem a minha família. Poupe a mim e a minha família, eu peço a vocês.
E os espiões, né, os israelitas, concordaram, firmaram um pacto com ela, de que ninguém tocaria na vida dela. Se ela permanecesse lá dentro, ia colocar-se um fio escarlate, uma corda vermelha na porta dela. E juraram vida por vida. Agora, os planos de Raabe era só ficar ali na cidade de boa. Mas ela resolveu se desalojar. Resolveu perder as suas crenças, irmãos. Ela resolveu sair do normal, do corriqueiro, do básico, do mediano. Ela resolveu não agir como todas as prostitutas que estavam naquela cidade. Não agir como todos os moradores naquela cidade. Irmãos, uma cidade com mais de 70 mil habitantes. Só uma pessoa, irmãos. Só uma pessoa conseguiu ver a importância, a elegância e o poder de Deus. E ela dá um testemunho belíssimo do capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 13. Ela dá um testemunho maravilhoso sobre o nosso Deus. O seu Deus fez isso, a cidade está desmaiada, não há força mais ninguém aqui, todo mundo está se derretendo. A gente sabe que vocês vão vencer. Ela reconheceu, foi uma declaração de amor a Deus, uma declaração que encantou os espias e mexeu com o coração de Deus, porque ela disse: olha Deus, a partir de agora, os meus projetos não importam mais. Eu só quero uma coisa, eu quero que o Senhor preserve a minha vida, porque eu quero viver os teus projetos. Agora eu acredito no Senhor. Que coisa maravilhosa. Uma prostituta, irmãos, conseguiu ver aquilo que ninguém viu. Em cima da muralha, ninguém viu embaixo e todos morreram. Todos, a Bíblia diz que todos naquela cidade foram passados a fio de espada. As muralhas caíram, só a casa da Raabe ficou em pé. Toda a muralha, mais de 19 quilômetros de muralha, caiu. Só a casa daquela prostituta, Raabe, que acreditou em Deus, ela ficou em pé. Deus destruiu o projeto de todas as pessoas daquela cidade e preservou o projeto dela, porque era o projeto dele na vida de Raabe. Aí quando a gente olha, irmãos, a gente pensa que os projetos de Deus foi só um projeto pequeno na vida de Raabe, né? Não. Raabe, ela casa com Salmo. Aí, depois que ela casou com Salmo, que era um dos espias, ela gerou um cidadão chamado Boaz. Esse Boaz, filho de Raabe, ele casou com uma moabita, que também não era um povo muito legal. Era primo lá da gente, mas não era muito legal, né? Porque descendiam de um incesto, eles, os moabitas, filho de Moabe. Então, ela, a Ruth, né, casou com Boaz, que era filho de Raabe. Então Ruth, depois que casou com esse cidadão aqui, Boaz, um rico, rico agropecuário, que via no campo, né, fazendeiro, ele gerou um cidadão chamado Obed. Aí Obed gerou quem? A Jessé. Pai de quem? Do rei Davi. E Jesus, ele descendeu justamente desse povo. A nossa descendência, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele não veio de pessoas nobres, ele veio de um quê? De uma prostituta. A raiz de uma prostituta estava lá, ele mudou o projeto dela e deixou que ela entrasse na realeza, na vida dele, descende de uma prostituta, descende aqui de uma mulher que veio do incesto, uma moabita, que resolveu também acreditar em Deus, deixou, né, seguiu a sua nora, a sua sogra, fez um belíssimo discurso, disse para a sogra dela: ó, se você morrer ali eu morro, se você for sepultado ali eu fico. Ela disse para Noemi: se você passa fome eu passo com você, onde você for eu vou, eu estou contigo no abro, eu vou ficar com você, eu vou sofrer, vou comer o pão que o diabo amassou, mas eu não largo você e não largo para nada. Uma moabita, a outra, Ofra, foi embora, mas a Ruth ficou. Ofra beijou e Ruth ficou. E por ela ficar e
negar a sua descendência, os seus projetos também, negar a sua própria vontade. Ruth, ela foi colocada na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Ora, uma prostituta, uma moabita, né, vindo de um incesto, e depois veio o que? Obed, que gerou Davi, não é? E o cara que matou Golias, adulterou com Betseba, aquela coisa toda, matou, fez tudo isso para você ver. Quando os projetos de Deus são agradáveis, quando os nossos projetos são agradáveis ao Senhor, Ele se faz presente e muda toda a situação adversa. Porque as pessoas não conseguem ver, né, a beleza dos planos de Deus e querem viver a fim da força os seus projetos, permanecer em lugares que não lhe cabem, permanecer fazendo coisas que não dá certo, insistindo em coisas, em projetos falidos. Nós precisamos viver. É muito bom você dizer, botar frase no Instagram, é o melhor de Deus, viver o melhor de Deus, mas vive uma vida amarrada, derrotada, mirrada, sem a presença de Deus. Por quê? Porque decidiu viver os próprios projetos e seguir os próprios caminhos. Todas essas pessoas que eu falei aqui, de Gênesis a Apocalipse, todos eles. Falei aqui de Abraão, que viveu os projetos de Deus, teve uma vida diferenciada. Falei aqui de Raabe, que viveu os projetos de Deus, teve uma vida diferenciada e frutífera. Falei aqui da Ruth, né, a moabita, que também viveu, abandonou seu próprio povo e viveu para o povo de Deus, teve uma vida transformada. O próprio Jeremias. Falei aqui da mulher rica de Sunem, que decidiu desfazer, quebrar a sua casa, mudar a sua estrutura para receber o homem de Deus. Então eu pergunto a você nesta noite, aonde você está ouvindo essa palavra, será que você vai decidir hoje abandonar os seus projetos de vida, os seus conceitos, os seus preconceitos, aquelas ideias concebidas e preconcebidas que você tem a respeito de uma religião, a respeito de um comportamento, de um relacionamento, a respeito de uma igreja, a respeito de uma entidade? Eu não sei. Será que você é capaz de dizer, irmão Mário, a partir de hoje, depois que eu ouvi essa palavra, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero viver os projetos de Deus para a minha vida? E como eu faço, irmão Mário? Eu digo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê nesta noite que Deus ressuscitou dos mortos, enviou seu Filho para nos salvar, padeceu sobre a cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vem julgar os vivos e os mortos. Se você acredita que Jesus é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós, que Cristo é o nosso Salvador, você feche os seus olhos onde você está e diga, Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero viver os teus projetos. Recebe a minha vida, Senhor. A minha vida vazia de projetos, a minha vida vazia de pensamentos, de sentimentos, dos meus próprios conceitos, dos meus preconceitos. Nesta noite eu quebro todos eles em nome de Jesus e recebo o Senhor Jesus como meu suficiente e único Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ó Pai, como Raabe, a prostituta, entregou. Como a mulher rica de Sunem também entregou-se aos seus projetos. Como Abraão decidiu receber os teus projetos. E o Senhor disse para Abraão, far-te-ei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha que coisa gloriosa. Porque ele decidiu ouvir a voz de Deus e obedeceu. E saiu para um país que ele mesmo, né, estava disposto a conhecer. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê da sua misericórdia.